Boa noite a todos. Quem estiver na escuta, por favor, dizer se a imagem e o som estão bons. Bom, acreditando que a imagem e o som estejam bons, sejam muito bem-vindos à nossa live. Quem quiser se apresentar e disser de onde vem, fica à vontade. Então, vai ter a live de hoje, teremos um lançamento amanhã e uma outra live na quinta-feira. Hoje nós vamos tratar, então, um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, suas causas, como foi um desenrolar. E na quinta-feira nós vamos concluir aí uma visão geral, claro, né? Isso aqui não é um curso. O curso sim vai estar disponível na Escola da Verdade Histórica. Daqui a pouco eu comento. Então, gente de Atibaia, boa cidade, Atibaia. De vez em quando eu passo por aí, quando eu pego a Fernão Dias. Também já estive na Pedra Branca também. Tem Engenheiro Marcilac, muito bom. Então, de novo aí, né? Um friozinho, né? Ao pé da Serra do Mar, muito bom. Curitiba deve também estar friozinho também, né? Então, Pedra Grande tem uma vista bem bonita. Praia Grande, litoral. O ano passado eu tive em Santos, São Vicente, mas não estiquei até a Praia Grande, não. Bom, então vamos tocar, então. Vamos, então, falar das causas da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, vamos comentar por que é importante a gente saber da Segunda Guerra Mundial. Sempre é bom a gente fazer essa reflexão. Para que ficar, entre aspas, perdendo tempo, estudando sobre um acontecimento que já faz tempo já, né? De 1939 a 1945. Bom, a história tem várias... A história é importante estudar a história por mais de um aspecto. A primeira coisa que é divulgada devidamente é correta é aqueles que, se a gente não esquece da história, a gente está condenado a repetir os mesmos erros. Haja vista, né, o comunismo, que sempre volta a ameaçar, né? Brasil, para tudo quanto é lugar, e volta essa tristeza aí, que é um regime totalmente criminoso. Então, nós sempre temos que estudar o comunismo, sempre isso aí tem que estar fresco na memória das pessoas para não deixar o Brasil virar aí uma nação comunista, né? Vamos tentar de novo, vamos ver se vão conseguir ou não, esperamos que não, né? E na Segunda Guerra também, nós tivemos aí então o regime nazista, que foi o que realmente as coisas que as pessoas têm mais interesse em saber na Primeira Guerra é o nazismo, com a figura detestável, assassina e genocida do Hitler. Associado ao nazismo, nós temos umas coisas esotéricas, daqui a pouco nós vamos falar. E ainda o que é os efeitos da Segunda Guerra Mundial estão vivos até hoje, né? Então, muito da geopolítica mundial se deve ainda à Segunda Guerra Mundial. Claro, os Estados Unidos têm se transformado em uma grande potência, muito efeito da Segunda Guerra Mundial. O dólar, né? Pouco a gente esquece. O Bretton Woods foi no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, boa parte por causa dela. E aí tem outras coisas também, não vou aqui elencar todos os fatos. Hoje seria mais as causas. Então vamos voltar aqui. Sim, não ao PL da censura. O povo está querendo convencer que
A pele da censura é só regulamentação da mídia, que seria bom, papapá. Ah, não, o que está por trás é censura. E qual censura? Uma censura direcionada a pessoa não poder falar mal do governo, a pessoa não poder expor a verdade. Fake news, na realidade, é uma bandeira para proibir a verdade, não para proibir a mentira. Coisa que os governos mais têm medo não é da mentira, é da verdade. A verdade é que dói mais fundo. Então, todas essas coisas de fake news é um movimento para limitar as pessoas de falar a verdade. Essa que é a questão. Essa não é fake news. Essa é a liberdade de falar a verdade. Bom, mas a aula não é sobre isso. Vamos então lá. Então, todo o regime ditatorial censurou, claro, a imprensa foi censurada para tudo quanto era. Nos Estados Unidos também teve movimento de censura, no tempo do Woodrow Wilson, né? Aqui o regime militar teve, Getúlio Vargas, né? Então, para tudo quanto é lugar, se tem um regime totalitário, ele vai impor censura, não tem jeito. Então, por isso que é uma coisa que nós temos que estar atentos. Bom, vamos lá então. As causas da Segunda Guerra Mundial. A primeira causa da Segunda Guerra Mundial é a Primeira Guerra Mundial, claro. Então, a Primeira Guerra Mundial tem um curso completo nosso na Escola da Verdade Histórica. Nós já fizemos lives sobre a Primeira Guerra Mundial, não vou me alongar, só vou falar um pouco dos efeitos dela. A Primeira Guerra Mundial acabou com 4 impérios: o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O Império Russo se tornou, né, com as revoluções de 1917, a de março e de novembro, depois se tornou, então, na República Socialista. Depois o Império Otomano acabou. Em seu lugar se formaram algumas repúblicas futuramente, incluindo o Estado de Israel, mas principalmente a Turquia. O Império Austro-Húngaro foi dissolvido, acabou, e o Império Alemão se tornou aí uma república. Se esses 4 impérios não tivessem acabado, não teria lógica da guerra, ia ter outras guerras, claro, mas não ia ter no formato que teve a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Então, aliás, esse novo conceito de nações sem impérios, né, mudou bastante a fisionomia do mundo do ponto de vista geopolítico, né? Outro efeito da Primeira Guerra Mundial foi ela conhecida como a guerra que pariu os totalitarismos. Então, primeiro o regime comunista lá na Rússia, depois a União Soviética. Depois, como consequência, o fascismo, daqui a pouco nós vamos falar. Depois, o nazismo. Então, e outra questão da Primeira Guerra, obviamente, foi em relação à Alemanha, porque a Alemanha ela não participou, né, os vencedores não deixaram a Alemanha participar no Congresso de Versalhes, de 1919, e aí os vencedores impuseram para a Alemanha condições muito duras, né, os 4 grandes, 4 que depois viraram 3 grandes. 4 grandes eram Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. A Itália depois abandonou as negociações porque não teve as demandas atendidas. E aí foi imposto um monte de condições absurdas para a Alemanha, dívidas impagáveis. E o território da Alemanha ficou dividido, né? Então, a gente não pode deixar de esquecer, não podemos esquecer isso, porque o grosso da Alemanha ficou unido, mas o extremo leste da Alemanha ficou separado do resto, criando o corredor polonês. Deixa eu ver se nesse mapa aqui mostra ou não. Esse mapa aqui mostra, vamos ver se vai dar para ver. Acho que dá para ver, né? Então, aquele extremo nordeste verde lá, verde musgo, pertence à Alemanha. A Polônia é aquele verde mais clarinho. Então, a Polônia ganhou um acesso para o mar. Esse acesso para o mar
é o chamado corredor polonês. Então, a Polônia, primeiro que a Polônia nem era independente, ganhou independência e ganhou um acesso para o mar. Esse acesso para o mar foi feito à custa da separação do território alemão. Isso aí gerou uma insatisfação enorme, né? Como é que separa o território de uma nação? Então além das dívidas impagáveis que a Alemanha teve que realizar os pagamentos para os vencedores, também ela ficou com um território separado. Danzig se tornou uma cidade independente, ou melhor, semi-independente, e tivemos também exigências da Alemanha não poder desenvolver seu potencial militar. Então ela ficou limitada tinha um número de pessoas no exército limitado, o exército não podia crescer muito, para determinados equipamentos eles também não poderiam desenvolver. Muito obrigado, Gabriel Aguiar, pela sua contribuição. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Salve Maria e obrigado. Então, aliás, já adianto, né, antes que eu esqueça, como a Alemanha não podia realizar todo o potencial militar que ela desejava, ela tinha que encontrar alguma solução, né, porque não queria ficar limitada nisso. Então ela encontrou a solução fazendo uma parceria com a União Soviética. Como a União Soviética estava distante da grande política europeia, então a Alemanha fez uma parceria com a União Soviética. Então os alemães foram treinar na União Soviética, levaram tecnologia para a União Soviética e lá eles conseguiram então fazer em território estrangeiro que eles não podiam fazer no seu próprio território, né? Então essa parceria da Alemanha com a União Soviética é muito esquecida, né? Inclusive eles fizeram lá um tratado de apoio de crescimento mútuo. A União Soviética ganharia em tecnologia e a Alemanha ganharia um espaço para poder treinar, né? Exatamente, não podia ter força aérea, seus navios de guerra tinham tonelagem limitada e tal, e outras limitações. Para fugir disso, eles fizeram a parceria com a União Soviética. No começo da década de 20, acho que 1930, a inflação na Alemanha disparou nos números assim absurdos mesmo para padrões venezuelanos, né? Chegou um dos recordes da inflação na história do mundo. Eu não sei se o maior de todos foi o alemão ou o húngaro. Se não me engano, ainda acho que foi o húngaro venceu. Se alguém quiser fazer uma pesquisa rápida e ver qual foi a maior inflação da história, se foi a húngara ou se foi a alemã, superaram a Venezuela. A inflação foi tão violenta lá na Alemanha que as pessoas, para comprar, às vezes, um item básico, comprar um sabonete, tinham que levar um carrinho inteiro cheio de dinheiro. E tocava-se campainha toda hora que mudava-se os preços. Inclusive, as crônicas dizem que teve um fulano lá numa estação de trem, um ladrão, viu lá uma mala de couro cheia de dinheiro. O dinheiro estava à mostra. O ladrão jogou o dinheiro fora e pegou a mala de couro. Claro, porque o dinheiro não valia nada. Estava interessado, era na mala de couro. Então, e depois, veja, então foi húngaro, então foi na Hungria, então. Mas a Alemanha sofreu enormemente com a inflação, até ter uns acertos graças ao Hjalmar, né? Nome estranho de pronunciar, Hjalmar Sachs, não sei se pronuncia assim em alemão, provavelmente não, que ajudou a corrigir, então, a economia alemã. Mas lá eles sofreram brutalmente com a inflação. Então, e fora que havia, né, uma certa aversão à Alemanha, promovida principalmente pela Inglaterra. A Inglaterra fez uma certa propaganda contra a Alemanha. Então, já a Alemanha perde a guerra, ficou com vontade de se vingar, com campanha anti-alemã, com inflação, muito sofrimento, é óbvio que estava um terreno fértil para aparecer um louco, e esse louco ia ser o Hitler. Mas antes dele, vamos para a segunda causa
da Segunda Guerra Mundial. A primeira foi a Primeira Guerra Mundial, a segunda foi a ascensão do fascismo na Itália, já em 1922. Aliás, vai fazer 100 anos, né? Não, já fez. Fez 100 anos ano passado, a Marcha sobre Roma, 1922. Vai fazer 101 anos, né? Então já fez 100 anos a Marcha sobre Roma, promovido pelo Partido Fascista, liderado pelo Mussolini. Então vamos ver um pouco a origem desse fascismo que dá tanta margem a polêmicas. Aí, uns dizem que ele é de esquerda, outros dizem que ele é de direita, né? Uns dizem que ele é de extrema direita. Então, na realidade, o termo vem de fasce. Fasce significa feixe de varas em italiano. Ela remete aos lictores do Império Romano. Os lictores eram o símbolo de poder e de força, principalmente ligado ao poder judiciário no Império Romano, e eles usavam então uma machadinha que era envolta em um feixe de varas. Então, esses eram os lictores. Essas machadinhas envolta de feixe de varas também foi tido como um símbolo romano, então não necessariamente associado ao fascismo. Então, nos Estados Unidos tem prédio público com essa machadinha. Na França tem uma iconografia da Revolução Francesa que tem essa machadinha. Em Pernambuco tem também, muito bem lembrado. Acho que tem lá no Palácio do... Como é que chama o palácio lá da Pernambuco? Palácio das Princesas, né? Se não me engano, lá tem. É Palácio das Princesas? Quem for de Recife aí me fala. Então ficou um símbolo do Império Romano. Até aí não tem nada, que tem outras coisas que remetem ao Império Romano por aí. A coisa começou a ficar diferente quando os sindicalistas revolucionários na Itália, ou seja, tudo comunista, adotaram fascio como símbolo. Fascio é o feixe de varas. Fasci é plural em italiano, né? É daí que vem fascismo. E aí começaram a adotar o fascio como símbolo na Itália, sindicalistas revolucionários, né? Então não tem nada a ver com anticomunista, extrema-direita, não tem nada a ver com isso. Eram sindicalistas revolucionários. O socialismo ele não é um movimento uniforme. O marxismo é o principal veio socialista, mas não é o único. Então, nós vemos que teve o socialismo utópico, teve o anarquismo, teve depois o nacional-socialismo, mencheviques brigaram com bolcheviques, trotskistas com stalinistas, depois veio a variante chinesa, variante albanesa, variante iugoslava do socialismo, o socialismo de rosto humano que tentou ser feito na Tchecoslováquia. Então está longe de ser uma coisa uniforme, monolítica, né? Então, e havia uns que, eu estou resumindo muito, né, porque ela não é de fascismo. Havia uns que pensavam que podia ser via sindicato, outros via partido, outros pela paz, outros com guerra, outros via atentado e ações criminosas. Então, lá na Itália foi muito forte o veio sindicalista revolucionário. O Mussolini nasceu socialista, né? 1883 ele nasceu, morreu em 1945. Ele nasceu socialista, ficou a vida inteira defendendo o socialismo, morreu socialista, deixou um testamento fazendo alusão ao socialismo, e aí vem o pessoal dizendo que ele era antissocialista. Se ele não conseguiu fazer mais na Itália, é porque ele teve que ceder um pouco por causa de poder, ele não era bobo. Então, se ele cedeu um pouco na Itália, foi tendo em vista o poder e estratégia de manutenção do seu poderio de mando lá na Itália, não porque ele tenha cedido nos princípios socialistas, ele sempre foi socialista. Ele tentou levar a Itália para o socialismo. A Itália, em 1938, estava muito estatizada. O país mais estatizado na Europa inteira, depois da União Soviética, era a Itália. Então, o povo quer fazer acreditar que os Mussolini era anticomunista e o fascismo
era anticomunista. Aí o Mussolini aderiu a um fasci em 1914, em 1915 surge o termo fascismo, ele assume o poder em 1922, avança aí tentando levar a Itália para o socialismo, faz o acordo de Latrão em 1929, e aí vai. Então, uma das causas da Segunda Guerra é justamente o Mussolini. O Mussolini invadiu a Etiópia em 1933, e então ele serviu então como uma inspiração para o Hitler. O Hitler gostava muito do Mussolini. O Mussolini brigou com os outros socialistas por ele ser um nacional socialista, enquanto os outros eram internacionalistas, né? Então, esse é outra causa aí da Segunda Guerra Mundial. Outra causa da Segunda Guerra Mundial, aí podemos ver também um ensaio na Guerra Civil Espanhola, não vai dar tempo de comentar. Já vamos passar então para a crise de 29, também é colocada como uma das causas, porque a crise de 29 gerou uma crise no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, isso daí gerou mais desconforto econômico na Alemanha, mais crise, sendo um terreno fértil para a ascensão de Adolf Hitler. Né? Adolf Hitler era austríaco, nasceu num vilarejo perto de Linz. Vou acelerar aqui bastante, hein? Já na Áustria, ele teve contato com o esoterismo. E aí é uma coisa que as pessoas escondem, né? Ou fingem que não viram, ou não é muito divulgado, né? Que o Hitler teve contato com a revista Ostara, por exemplo, que era ligada a Guido von List e Lebensfels, que defendiam um esoterismo racial. Então, a ideia de guerra racial, de temas raciais, não começou na Áustria, não começou com Hitler, é uma tese de século XIX que foi avançando. Então, a tese racial teve dois veios, o veio cientificista ligado a Darwin, um veio esotérico que teve como epicentro a Áustria e a Alemanha. Mas o tema de guerra racial teve um importante marco com Moses Hess, né? Que, aliás, foi o que levou o Engels para o socialismo. E durante um tempo foi amigo do Marx. O Marx se inspirou em algumas ideias do Moses Hess lá. E o Moses Hess previa, né? Lógico que esses tudo profeta fracassado, né? Mas ele previa então uma guerra racial, né? Então ele levou o tema da raça no intuito de guerra racial. Curiosamente, nos Estados Unidos também se pensou em promover uma guerra racial nos anos 60, né? Para gerar uma revolução. Então o tema de guerra racial é um tema que já tinha desde o século XIX. E essa turma aí do Guido von List e do Lebensfels, eles tinham uma visão completamente delirante, muito parecida com a visão da Madame Blavatsky, que também tinha uma visão racial de mundo. Madame Blavatsky defendia que teve várias raças com épocas diferentes. Não vou entrar em detalhe nesse delírio. Bom, mas traduzindo em miúdos, esses grupos, né, ligado ao Lebensfels, o List, também chegaram na Alemanha, passou por Sebottendorf, que teve um tempo na Turquia, depois voltou para a Alemanha. Sebottendorf gostava de fundar sociedades secretas. E aí, por fim, resolveram, então, surgiu uma sociedade secreta chamada o nome Thule. Por que esse nome Thule? Porque, na visão delirante desses racistas esotéricos, teve uma civilização ariana pura num continente chamado Hiperbórea. Às vezes os nomes variam, né? Hiperbórea seria mais ou menos onde está a Groenlândia. E a capital da Hiperbórea seria Thule. Aí houve um cataclisma, esse continente aí desapareceu. Esses arianos tiveram que migrar para o sul, se misturaram com raças inferiores, e por isso que gerou uma desgraça completa. Por isso que o Hitler depois ia fazer uma limpeza racial. Limpeza racial já era previsto por Guido von List e por Lebensfels, que curiosamente era defensor de concurso de beleza, né? Uma coisa curiosa. Então, e aí então eles eram, então por isso que a sociedade secreta chamava-se Thule, porque era a capital do antigo continente
da Hiperbórea. Nesse continente, os arianos tinham uma força mágica chamada Vril, né? Vril, terminado com L, Vril, né? Que depois essa Vril foi nome também de uma sociedade secreta na Inglaterra. A Inglaterra também chegou a ter um veio disso, via a sociedade secreta chamada Golden Dawn. Dawn é aurora dourada, né? E aí, então, teve uma sociedade secreta Vril na Inglaterra e uma outra na Alemanha. Depois a Vril ficou ligada ao grupo da Thule. Então, Vril significa duas coisas: a força vital, mágica, que os arianos teriam e que o Hitler queria recuperar, e o nome dessa sociedade secreta. E quem eram esses membros da Thule? Não há prova que o Hitler pertenceu à Thule, porém ele era adepto dessas ideias. E os comparsas dele eram ligados à Thule, né? O Himmler era ligado à Thule, Rudolf Hess era ligado à Thule, Alfred Rosenberg, o ideólogo do Partido Nazista, era ligado à Thule. Se não me engano, foi o Rosenberg que disse que a Thule formou todo mundo. Por todo mundo incluía todo o grupo dele e do Hitler, né? Então, o que esse povo, além disso, pensava? Pensava que os arianos eram a raça superior, que tinha o direito e o dever de subjugar as outras raças e que tinha que matar ou escravizar essas outras raças. No caso dos judeus, eles tinham que exterminar os judeus. No caso dos eslavos, transformá-los como seus escravos. E entre eles, fazer um igualitarismo, sim, né, um socialismo racial. Então, o Hitler era defensor de um socialismo racial, conforme ele mesmo disse, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas ele se dizia socialista e disse que aprendeu muito com o marxismo e queria socializar os homens. E, de fato, ao longo do governo dele, depois de 1933, ele fez estatizações e tal, também não fez nada de privatização. Eles traduziram errado uma palavra em alemão, que agora me foge o nome, começa com G, Genhen, agora não lembro mais o nome da palavra, mas que a tradução não é privatização, a tradução é cooperação, no sentido de forçar as empresas para trabalhar junto com o partido nazista e com o Estado nazista. E as empresas que se recusassem isso, o dono podia ir para a cadeia. De fato, teve dono de empresa que foi para a cadeia. O fundador da Jun, que não quis seguir, a empresa dele foi estatizada. Se não me engano, quem foi para a cadeia foi o Thyssen, né? Aquele que fundou o Thyssen Group. Eu não sei se ele foi para a cadeia ou fugiu, mas ele não conseguiu ter liberdade empresarial na Alemanha, não. Depois a Alemanha fez um monte de associações, sociedades nazistas. Então, fulano queria montar um clube de boliche, ele era pressionado por o clube de boliche virar associação de boliche nazista. O outro fundava um clube de futebol. Futebol tinha que fazer uma associação com o nazista. Se não fizer associação, acabou. E depois havia uma pressão para os empresários e tudo quanto era associação terem membros nazistas. Então tinha vários conselhos de empresa lá que os membros eram todos nazistas. Não tem nada de privatização, tem colocar as empresas a serviço do Estado, né? Então esse esquema esotérico, doentio, era muito ligado a outras práticas esotéricas, como astrologia. A Avril era magia, né? Eles diziam que tinham feito experiências mágicas nos porões da Thule, né? Uma coisa que o delírio dessa turma, eles teriam encontrado a lança que matou Cristo, né? Então o soldado romano enfiou uma lança em Cristo, né? Aí saiu um sangue, esse sangue que saiu do lado de Cristo foi retido no cálice, né? Então, no graal. O graal tem três interpretações. Um que era da última ceia, outro foi que recolheu o sangue de Cristo, e um outro que foi os dois ao mesmo tempo. E também teve a lança de Longinos, obrigado por falar. Essa lança de Longinos, supostamente os nazistas recuperaram, e ela teria poderes mágicos, né?
Então eles acreditavam em forças subterrâneas. O Himmler tinha obsessão com os cátaros, então eles fizeram expedições nos Pirineus para investigar lá como é que foi a questão dos cátaros. Se não me engano, fizeram um massacre numa vila cátara, porque não encontraram um objeto sagrado lá, sagrado para os cátaros. Não tenho muita certeza da história, mas parece que envolveu essa questão. Depois os nazistas chegaram à conclusão que tinha um grupo ariano no Tibete. Fizeram uma expedição para o Tibete, também fizeram uma expedição na Islândia também. Então, eles queriam conhecer essas magias e ter contato com esses povos que eles julgavam que também poderiam ter esse conhecimento mágico. As runas que deram origem a SS não é bem um S, é runa, né? As runas teriam propriedades mágicas. Alexandre Bachtli, é isso? Obrigado por sua contribuição. Eu saiba, essa sociedade, a Túlio foi extinta, né? Acabou. Túlio já tinha sido combatido no tempo do Hitler, quando ele conseguiu o poder, né? É uma coisa clássica. Quando a sociedade secreta começa a perder o efeito, ela tende a desaparecer. A Rosa Cruz teve vários momentos. Teve uma Rosa Cruz no século XVII, ligada inclusive a filósofos. Teve uma outra Rosa Cruz ligada ao nazismo. Essa Rosa Cruz sobreviveu, mas ela transmutou, né? Mudou muito, né? Abandonou, veio racista, nem sei se ainda existe, né? Não durou algum tempo. Então, esse veio esotérico do Hitler é muito forte, por incrível que pareça, vários livros ignoram. Há menções a coisas esotéricas. No Mein Kampf, né, no livro Minha Luta, que o Hitler escreveu na prisão. Inclusive, o Hitler diz que o Hitler diz: enganam-se aqueles que acham que o partido nazista é um partido meramente político. É um partido religioso também, segundo o próprio Hitler, né? Hitler odiava o cristianismo, criticava, tanto é que quando invadiu a Polônia, matou um monte de padre, queimou a igreja, perseguiu católico, muitos padres morreram em campo de concentração, coisa muito esquecida, aliás, em Dachau, perto de Munique, eu tive lá, um lugar tétrico, né? Um lugar impressionante lá. É Dachau que fala, né? Dachau, perto lá de Munique, um lugar realmente meio até assustador, né? Lá morreram quantos padres? Lá morreram quase 2.000 padres lá em Dachau. Dachau ou Dachau, né? Perto de Munique. Então teve muita perseguição a católicos. O Hitler odiava tudo isso. Então, esse louco, né, desse Hitler com ideias racistas, ideias criminosas, ascendeu ao poder pela via democrática, que fique claro, em 1933. O Partido Nazista não tinha conseguido a maioria, né? Ele conseguiu com chavos e coalizões. Aí ele ascendeu ao poder em boa parte articulado por von Papen, que tinha sido primeiro-ministro, acabou apoiando o Hitler, pelo presidente, obviamente, o Hindenburg, que tinha sido militar, um dos principais militares da Primeira Guerra Mundial. E por uma coincidência da história, era descendente de Lutero, né? E aí, então, o presidente nomeia, então, o Adolf Hitler como chanceler em 1933. O Hitler o presidente morre em 1934. Hindenburg morre em 1934. E o Hitler já faz passar uma legislações de concentração de poder, inclusive extinguindo essa divisão chanceler, que é primeiro-ministro, e presidente. Ele assumiu, então, o controle da Alemanha, principalmente após a morte do presidente. Aí foi acumulando umas concentrações de poder, né? Eu não sei se foi, acho que foi em 1935, que quem criou foi o Rudolf Hess, se não me engano, que criou aquele lema, um Führer, né? Um líder, um povo,
uma nação, um líder. Como é que era em alemão? Führer, um Volk, não lembro mais em alemão o termo. Esqueci de falar, uma coisa que deu suporte para o Hitler foi o movimento Völkisch, né? O movimento Völkisch é uma coisa imprecisa que sustenta uma superioridade do povo alemão em relação ao resto, um certo nacionalismo tosco, né? Esse movimento Völkisch é muito nebuloso, várias ramificações, mas também ajudou aí nesse caldeirão de delírios aí. Bom, vamos avançar. E aí, quando o Hitler foi acumulando muito poder, ele rasgou na prática, né, o Congresso de Versalhes, né? Começou a militarizar a Alemanha. A Alemanha, então, tinha e tem ainda, né, um poder industrial invejável. Começaram a se armar pesadamente, investiram em submarino, não tanto como o almirante lá, como é que ele chamava o almirante da Marinha mesmo? Estou ruim de memória hoje. Tinha sugerido para o Hitler fazer 300 submarinos, o Hitler não, ele preferia marinha de superfície. Bom, esse é só um detalhe. Bom, vamos avançar. Então ele resolveu armar bastante a Alemanha, já estava com ideias totalmente imperialistas, já estava bem claro. Só que a França e a Inglaterra, donuts, exatamente, o donuts, infelizmente, do mal, mas o donuts era um excelente estrategista, né? E aí ele queria que o Hitler, que a Alemanha construísse 300 submarinos. Imagina só, ainda bem que não construíram, né? Porque senão a coisa teria ficado complicada, né? Porque os submarinos deram um trabalho impressionante. Os U-boats, né? Então, aí o Hitler, então, se armou e só que a França e a Inglaterra, que supostamente deveriam deter as ambições de Hitler, fizeram a lamentável política do apaziguamento, ou seja, cederam para o Hitler em troca de uma suposta paz que não teve, obviamente. Era só a estratégia do Hitler de enganar os ingleses e franceses. A França, ela saiu com coisas contraditórias na Primeira Guerra, né? A primeira saiu com moral elevado de um lado por ter vencido a Primeira Guerra Mundial, ser um do lado vencedor, porém, de outro lado, ela perdeu a vontade de lutar, ela não queria outra guerra. Havia um movimento muito forte na França para buscar paz a todo preço, né, por causa do trauma da Primeira Guerra Mundial. Isso aí custou bem caro para a França e para a Europa e para o mundo, né? Talvez se a história tivesse sido muito diferente, se os líderes da Inglaterra e da França não tivessem feito a política do apaziguamento e mais, né? Se essa turma tivesse realmente investigado como era o Hitler, lido Mein Kampf, né, e visto que ele era um louco, megalomaníaco, poderia levar a Europa para uma nova guerra, as coisas teriam sido diferentes. A ingenuidade e às vezes o desejo de paz sem justiça levam a sangue e a tragédias, né? E aí, em 1938, foi justamente o auge da política do apaziguamento, na qual a Inglaterra, contrário a um acordo que ela tinha com a Tchecoslováquia, aceita que a Alemanha ocupasse os Sudetos. Os Sudetos era a região mais a oeste da Tchecoslováquia, que tinha uma população majoritariamente alemã. Então, o Hitler ocupou os Sudetos, eles assinaram um acordo chamado Acordo de Munique, e aí tem até a filmagem do Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, mexendo um papel, a chegada dele em Londres, dizendo que havia conquistado a paz e tudo, e a paz estava consubstanciada naquele papel. Ridículo. Que infantilidade, que momento patético foi aquele do Chamberlain, né? Totalmente patético. Floriano Pérez, muito obrigado por sua contribuição, agradeço bastante. Então, aí depois o Hitler fez o Anschluss, né? O Anschluss é a unificação com a Áustria, que era proibida, né?
o Tratado de Versalhes tinha proibido a unificação da Alemanha com a Áustria. Aí fizeram vista grossa também. Aí teve o Anschluss, o Hitler foi recebido com festa na Áustria. A Áustria chegou a ter um partido nazista, chegou a ter uma ameaça velada velada não, explícita, se a Áustria recusasse a se unir com a Alemanha, mas a população inteira aderiu, né? Quando o Hitler andou em Linz, ele foi recebido com festa, né? Ah, Matheus, quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não te vejo aí nas nossas lives internas da Escola da Verdade. Obrigado por sua contribuição. A data do início? Então, sim, agora que eu entendi. Então, teoricamente, não. Eles deveriam ter esperado mais. Mas eu acho que talvez tinha sido o cálculo, que se talvez um medo deles fosse que se ele armasse demais, poderia ter alguma represária, alguma coisa. Outros alegam, uns alegam uma pressa irracional do Hitler, aí cada um defende um ponto de vista. Uns dizem uma pressa irracional do Hitler. Outros dizem que tinha que aproveitar aquele momento, porque senão os inimigos da Alemanha podiam estar se armando, que não era verdade. Outros dizem que era por causa de uma causa econômica, como o Rio tinha feito reformas econômicas ruins, justamente por causa da estatização e do socialismo. Houve uma reversão da recuperação alemã nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, que estava levando a Alemanha talvez para um buraco. Diziam que a Alemanha não teria condições de pagar por petróleo, não sei quanto tempo, dali um ano, então ele tinha que entrar em guerra de qualquer jeito, porque senão levaria um colapso econômico. Então, essa tese econômica eu acho bem razoável, né? Porque eles foram feitas reformas que não estavam dando certo, então tem que ir para a guerra para buscar as coisas que a gente não pode comprar, né? Fora também uma impaciência do Hitler, sei que alegam a impaciência do Hitler, também tem alguma razão também. Alexandre Batini. Obrigado por sua contribuição. A maçonaria teve alguma participação do nazismo? Teve indiretamente por Sebottendorf. Sebottendorf era maçom. Não que expressamente o Grande Oriente apoiou o Hitler, mas teve, né? O Sebottendorf era maçom, né? Teve uma ligação meio indireta ali. Eu não vou entrar em minúcias, né? Mas vamos aqui então voltar ao hoje. Então, em 1938, o Hitler então fez a unificação com a Áustria, pegou os Sudetos, depois a Itália, eu estou avançando, né? A Itália invadiu a Albânia, depois em 1939, antes do início da Primeira Guerra Mundial, finalmente a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia, aí não deu nada certo os planos do Chamberlain, nada. Invadiu a Tchecoslováquia, colocou um estado fantoche lá, e teve um evento curiosíssimo em 1938, que foi uma grande luz, uma aurora boreal como nunca se viu na história da Europa. A aurora boreal é um evento comum, óbvio, né? Mas naquela magnitude, em 1938, ninguém nunca viu. A aurora boreal foi tão grande, mas tão forte, que muita gente achou que era o fim do mundo. E tinha lugares da Europa que se podia ler de noite com a luz da aurora boreal. Foi impressionante, impressionante. Né? Nas aparições de Fátima é dito que uma grande luz ia antecipar uma guerra. E teve uma outra segunda luz que foi vista na Alemanha, né, no vale lá dos Alpes, lá muito bonito, por sinal, esqueci o nome do vale. O Hitler estava nesse momento, e comentários do Hitler, né? A guerra vai ser sangrenta. Então ele viu na luz um sinal da guerra, essa luz misteriosa que aconteceu no sul da Alemanha. Então, e aí em 1939, aliás, a dúvida realmente quando a guerra começou, né? A guerra começou 1º de setembro, é o dado mais óbvio, mas e a anexação da Tchecoslováquia não poderia ter sido o início? Primeiro que a guerra já tinha começado lá no Extremo Oriente, né?
O Japão já estava em movimentos, já tinha tido os atritos com a Rússia em Khalkhin-Gol, já tinha feito os movimentos na China, na Coreia, no Extremo Oriente já estava em guerra já. Na Europa é meio duvidoso, teve o Anschluss, teve a ocupação da Tchecoslováquia, teve a invasão da Albânia. Então, o dado de 1º de setembro de 1939 é apenas um deles e é o mais fácil. Se a gente for ver no espectro mais amplo, provavelmente a guerra já tinha começado antes, né? Mesmo o fim também tem discussão. Terminou quando? No Pacífico, terminou no dia 8 de maio. Aliás, semana que vem vai ter, né? 8 de maio é o dia da vitória. Então, então vamos acelerando. Aí no dia 1º de setembro de 1939, mediante uma bandeira falsa, né? Bandeira falsa é quando um exército simula um ataque falso. Então, a Alemanha, então, inventou uma história que ninguém acreditou. Foi muito ridículo essa bandeira falsa que chama, né? False flag. Falei bobagem, é uma bandeira falsa. Tão ridículo que ninguém acreditou que aí a Polônia tinha invadido uma cidade alemã. Ridículo, né? Então, na realidade, os alemães simularam um ataque polonês, pegaram os uniformes dos poloneses que teriam invadido uma cidade na Alemanha, e a Alemanha, então, se defendendo, invadiu a Polônia. Ridículo o false flag do Hitler. Ridículo, ninguém acreditou. E aí, então, o Hitler, os exércitos alemães invadiram a Polônia. Entrou em ação a Blitzkrieg, genial a Blitzkrieg. Estou falando, analisando genial do ponto de vista militar e de estratégia. Só nesse ponto, eu odeio o Hitler, era melhor que ele nunca tivesse existido. Hitler foi um genocida. Mas a Blitzkrieg, como estratégia, foi extremamente inteligente. Tanto é que é usado, né? Até hoje. Então, a Blitzkrieg começou com uma grande eficiência na Polônia. A Blitzkrieg funciona em campos abertos, né? Em terreno na Amazônia não funciona nem nos Alpes. Mas em terreno aberto é a melhor estratégia que tem. Então, ela começa primeiro com ataque aéreo para ganhar superioridade aérea, se possível depois supremacia aérea. Depois vem tanques de guerra, e aí só depois vem infantaria. E os tanques de guerra, eles não abrem no campo, eles avançando em paralelo, mas mais em fileira. Eles escolhem o chamado ponto de pressão, avançam nesse ponto de pressão com força, e aí, vencido esse ponto de pressão no inimigo, eles espalham dentro do campo do inimigo, na retaguarda do inimigo, né, espalhando o caos e a desorganização. Foi assim na Polônia, foi assim na França, foi assim na União Soviética. Impressionante. E esqueci de comentar, né? As coisas que os comunistas sempre esquecem. O Tratado de Ribbentrop-Molotov. Molotov era o ministro das Relações Exteriores do Stalin, que, aliás, era um fulano completamente incompetente, totalmente incompetente. Ele era um mero obediente cego das ordens do Stalin. E o Ribbentrop. Ribbentrop era um malandrão, né? Ascendeu no Partido Socialista mediante conchavos, promessas e tudo. E aí eles assinaram, então, um tratado que foi divulgado, até hoje divulgado, como Tratado de Não Agressão. O problema é que não foi só um tratado de não agressão, né? Foi um tratado de partilha da Europa Oriental. Então, a Alemanha e a União Soviética acordaram, né, fazendo um acordo, né, a partilha da Europa Oriental. A Rússia, a União Soviética, ficaria com a Finlândia e uma parte dos países bálticos, uma parte da Polônia e uma parte da Romênia. Então, é mentira que é só um tratado de não agressão. Tratado de partilha da Europa Oriental. Tanto é que a Alemanha invadiu no dia 1º de setembro e no dia 17 de setembro a União Soviética invadiu a Polônia. Então, a Polônia ela sofreu uma invasão pelo oeste da Alemanha e também um pouco pelo sul pela Tchecoslováquia, né? E depois sofreu uma outra invasão pelo leste
vindo da União Soviética, em atendimento ao Tratado Ribbentrop-Molotov. Esse detalhe os comunistas esquecem, né? E esquecem que o Stalin gostava do Hitler. E mais, quando eles chegaram em Brest-Litovsk, é a mesma cidade que foi assinado lá o tratado, na Primeira Guerra Mundial, eles fizeram uma confraternização. O exército soviético e o exército nazista fizeram um desfile na cidade de Brest-Litovsk juntos, para mostrar que eles estavam unidos e eram aliados. Aí os oficiais fizeram uma confraternização, tem até fotos de oficiais soviéticos fazendo a saudação nazista, né? Que hoje ninguém pode nem simular a saudação nazista, não vai preso, é cancelado, né? A saudação nazista é de origem romana, na realidade. O Mussolini ressuscitou essa saudação romana, e aí a saudação nazista é uma variação um pouquinho diferente da saudação do Mussolini, né? Saudação romana. Então, esses detalhes da partilha da Romênia também, né? Só que eles tiveram uma divergência, que lado da Romênia que tinha que ser ocupado. Mas na objetivo do Stalin era ocupar a Finlândia, só que ele perdeu, né, a Guerra de Inverno. Eles fizeram a partilha nos países bálticos e na Polônia, né? Isso aí o povo esquece. E aí, coitado dos poloneses, coitado dos católicos e dos judeus, porque aí os judeus sofreram tanto de um lado como do outro, e os católicos também. Então teve católico que foi, né, os católicos da zona ocupada pela União Soviética foram deportados para o Gulag, em trabalhos forçados no Gulag. Poloneses do lado ocupado pelos nazistas foram fazer trabalho forçado nas fábricas nazistas. Então, os destinos deles era horroroso. Um ia parar no Gulag e outro ia parar como trabalhador escravo nas fábricas nazistas. Impressionante, né? Engraçado que até o transporte era similar, né? Eles foram transportados de trem normalmente destinado para gado, né? Então lotava lá um vagão com 100 poloneses num vagão, o tanto que coubesse. Quando chegavam no destino, os mais velhos que já estavam mortos, né? E os aptos para trabalho, que aguentasse no Gulag, que ficava a mesma lógica na Alemanha. A Alemanha acabou sobrevivendo mais, que o transporte era mais próximo, óbvio, para o Gulag era mais longe, né? Então, e muitos padres sofreram, muitos padres foram mortos na hora, outros padres foram enviados para Dachau, conforme eu falei, lá foram massacrados. Então, teve a perseguição nazista católica, feita perseguição nazista contra os católicos na Polônia, e também perseguição Stalin, comunista, contra os católicos do lado ocupado oriental. Então, os poloneses não tinham para onde fugir. Não tinha, se fosse de um lado, se ficasse, o bicho pegava. Se corresse, o bicho alcançava. Não tem jeito. Não tinha jeito. Um lado ia morrer na mão do Stalin, do outro lado ia morrer ou virar escravo na mão do Hitler. A tragédia, a ocupação da Polônia. E aí, com esse movimento, o Hitler, então, assegurado toda a paz no leste, aí então ele voltou seus olhos em direção à França. Aí poderiam perguntar, mas a Inglaterra e a França não declararam guerra à Alemanha e não fizeram nada. Foi a chamada Guerra de Mentira, né? Tem outros nomes. O mais famoso ficou Guerra de Mentira, na qual declararam guerra e não fizeram nada. Ficaram esperando lá. A França tinha feito a burrada de construir a linha Maginot, achando que a linha Maginot ia proteger do ataque, né, da Alemanha. Doce ilusão. Não adiantou nada, a linha Maginot. E não fizeram nada. Depois a Inglaterra vai sofrer muito, né, com a Batalha do Atlântico, a Guerra dos Submarinos, e também vai sofrer na Batalha da Inglaterra, que foi a primeira batalha da história 100% travada no ar, né, que foi entre a Luftwaffe e a Royal Air Force.
Então, com a conquista ali da Polônia com muito sucesso, né, os olhos do Hitler cresceram. Pronto, agora eu posso conquistar a França. E aí, quando ele conquista a França, o olho cresce mais ainda, ele volta os olhos com a União Soviética. Paralelamente a isso, vai ter a campanha no norte da África, a campanha de tanques de guerra, né? Depois vai com a Raposa do Deserto lá, com grandes movimentos e tal. Isso aí fica para depois. O Mussolini, na Itália, na guerra, decepcionou muito. Se diziam que os alemães preferiam que os italianos ficassem trabalhando nas fábricas para liberar os alemães para o campo de batalha. A Itália no campo de batalha decepcionou muito. De fato, decepcionaram muito na Grécia, tudo quanto é lugar. Então vamos agora para algumas perguntas. Então, antes só deixa eu comentar por que eu resolvi, né? Qual que é o meu interesse em Segunda Guerra Mundial. Já vem de longe, né? Vem desde a década de 90, quando eu conheci o professor Orlando, e aí ele resolveu dar algumas aulas de Segunda Guerra para um grupo de alunos dele, eu era um deles, né? Então eu acabei me interessando, eu fiz as anotações dessas aulas, que depois serviram para um livro, que daqui a pouco eu vou mostrar, e naquela ocasião também foi talvez o embrião do meu método Ler de estudo, né? Ler com 3 E's, L-E-E-R. Ler, né? O primeiro L é de ler, o segundo, né, de estudar, depois escrever, depois ensinar e depois aí reter. Então, se eu não tivesse guardado os esquemas dessas aulas com o professor Orlando na década de 90, teria dado mais trabalho para eu escrever o livro. Nesse curso aí de como estudar, que está disponível de graça para quem já assinou a Escola da Verdade Histórica, lá eu ensino que o importante é fazer esquema e não resumo. E uma das provas que ele funciona é justamente o livro que saiu uma parte, não o livro inteiro, uma parte saiu dos esquemas que eu guardei comigo e que eu fiz na década de 90. Né? Então, o método Ler, meu método aí de estudo, que é baseado em outras figuras, né? Principalmente pelo de Piazzi, funciona e funciona muito bem. Né? Então, já vou mostrar aqui o livro. Segunda Guerra Mundial, uma guerra contra os povos. Eu vou lançar esse livro amanhã, numa outra live. O subtítulo é Guerra contra os Povos, porque eu entendo que a Segunda Guerra Mundial também foi uma guerra que atentou contra os povos, né? Voltada contra a população em geral, e não só com objetivos militares. Assim, o Hitler tentou exterminar os judeus, tentou matar e perseguir, por exemplo, poloneses, depois eslavos. Depois o Stalin aproveitou a guerra para fazer deportações, e antes já tinha começado também, né? Deportações e massacres na Ucrânia. O Japão fez coisas parecidas no Extremo Oriente. Depois os bombardeios feitos pelos aliados, para dar um exemplo, visavam a população civil e não coisa militar, né? Haja visto o bombardeio de Tóquio, o bombardeio de Dresden, alvos civis, não alvo militar. Então, a Segunda Guerra também foi uma guerra contra os povos. Então, amanhã nós teremos o lançamento do livro e depois da manhã, quarta-feira, eu continuo a live da Segunda Guerra Mundial. E agora, né, já está quem comprar a Escola da Verdade Histórica a partir de hoje já ganha o livro da Segunda Guerra Mundial. E essa promoção é válida até o dia 11. Então, hoje, dia 2 de maio, até o dia 11 de maio, quem comprar, né, ou assinar, o melhor termo é assinar, né, a Escola da Verdade Histórica, ganha o livro de presente. A Escola da Verdade Histórica tem validade de 1 ano. Então, todos os cursos que já estão na Escola da Verdade Histórica, pessoa que assinar hoje já vai estar disponível. E também os que forem sendo lançados aí com o tempo. Obviamente, já estou gravando sobre a Segunda Guerra Mundial. Ontem já fiz uma gravação da Segunda Guerra Mundial. Vai ter depois Guerra Fria, vamos ter outros cursos
lá dentro. Então não perca essa oportunidade. Quem assina a Escola da Verdade Histórica ganha esse livro meu aqui, que foi baseado, né? Só foi possível, ou melhor, não é que foi possível, foi facilitado por causa dos esquemas daquelas aulas que eu comentei, que foi baseada no meu método de estudo, método ler. Então, quem assinar a Escola da Verdade Histórica ainda vai ganhar o livro de brinde até o dia 11 e também vai ter acesso ao meu curso de como estudar. Então vamos ver se temos aqui mais algumas perguntas. Acho que a maioria foram comentários, algumas eu já respondi, né? Obrigado, Matheus, por sua contribuição de novo. Então, pelo que eu estudei do bombardeio de Dresden, foi uma bombardeio feito para justamente diminuir o moral, se é que tinha algum moral, né, do povo alemão e facilitar a vitória dos aliados, né? Isso daí depois teve péssima repercussão entre os aliados, né? Inclusive, gente lá dentro se arrependeu desse bombardeio. Então, ele foi muito discutido antes e depois. E, de fato, ele foi um bombardeio inútil, né? Eu não acredito nisso aí que ele foi ressuscitado por propaganda comunista. Ele, per si mesmo, ele foi um absurdo, foi uma coisa criminosa. Era uma cidade, Dresden, uma cidade que tinha recebido muitos refugiados, inclusive muitos judeus até. Era uma cidade que ficou inchada, tinha entre 600 e 700 mil habitantes durante os bombardeios. Não era, uma coisa importante, tinha outras coisas melhores a serem feitas do ponto de vista militar. Naquela altura a guerra já tinha perdido, o moral dos alemães já estava embaixo. Qualquer tentativa de explicação pelo bombardeio de Dresden vai por água abaixo diante dos fatos, né? O que se discute muito é quantos morreram, ninguém sabe. O dado oficial, entre aspas, é 25, 30 mil, mas muita gente acha que foi um número bem maior que esse, mas foi uma coisa criminosa, né? O bombardeio de Dresden. Então eu não acredito nessa história de propaganda comunista, né? Então, o livro vai ser lançado amanhã, vai ter em livraria física, mas como eu não sou eu que lanço, né? É a editora, eu não saberia dizer qual ou quais, né? Boa pergunta, Rafael Nogueira. Se Hitler não tivesse atacado a URSS não teria atacado a Europa? Provavelmente não. Por quê? Porque o Stalin ele estava feliz o pacto Ribbentrop-Molotov. Ele gostou dessa partilha da Europa Oriental. Porque nós temos que ver que, na época, a União Soviética estava meio isolada, né? E aí tinha ali no curto prazo, ela não tinha como expandir território, no curto prazo, né? E é aquele ali, com a proposta alemã, ela viu que ela então teve uma oportunidade de expandir os seus territórios. Então foi um grande negócio para o Stalin a partilha, né, o negócio feito com a Alemanha, a partilha da Europa Oriental. O Stalin estava satisfeito com isso. Depois, quando teve os avisos que o Hitler iria invadir a União Soviética, o Stalin simplesmente não acreditou, porque ele estava confiante que o Hitler iria manter esse tratado. Ele estava feliz. Então, eu acredito que ele não atacaria a Europa naquele momento, naquela circunstância. Agora, 20, 30 anos depois, não tem como saber, mas naquela altura, sim, eu acredito que ele não atacaria, não. Então, exatamente, Hiroshima e Nagasaki eram as cidades mais cristãs do Japão, principalmente Nagasaki, né? Porque Nagasaki foi jesuíta e portuguesa, é o grande símbolo do. Nagasaki formalmente foi portuguesa, de fato, e pertenceu aos jesuítas portugueses. Então lá foi o grande centro, o grande símbolo do catolicismo no Japão foi Nagasaki.
Então, a fuga dos oficiais de fato aconteceu, né? Muitos não eram criminosos, né? Não vamos confundir. Nem todo, né, oficial, nem soldado do exército alemão era nazista. Então, se a pessoa não cometeu nenhum crime de guerra, era livre para ficar na Alemanha ou para ir embora, né? Agora, muitos nazistas fugiram, né? Porque aí sim eram criminosos de guerra. Bom, vamos ficando por aqui então. Já deu aí o horário. Então, agradeço aí a presença de todos. Espero vê-los novamente na live de amanhã. E também faremos aí comentários sobre a guerra e que eu lançarei aí o livro. E também na quinta-feira, né, dia 4 de maio, continuaremos a nossa conversa sobre aí a Segunda Guerra Mundial. Então agradeço aí a presença de todos, agradeço as perguntas, não deu para responder todos, e então ficamos por aqui. Obrigado e boa noite.